pessoal, então continuando, né, em relação ao vídeo final, a gente vai falar um pouquinho sobre composições na hora de pensar, né? A gente tem o diagrama, então a gente tem o mapa conceitual, então a gente vai começar a pensar na composição desse plano de massas. Bom, vocês já devem ter aula e conhecer algumas sobre um pouco de composição, e aqui a gente vai falar alguma coisa mais específico de, né, voltada para o paisagismo, mas vocês, a ideia de composição, né, eu até brinco, não é à toa que o Burle Marx foi um dos maiores paisagistas da história, o maior paisagista brasileiro, ele era um artista plástico também, né? Porque a gente vai poder usar diferentes temas na hora de compor o nosso paisagismo. Né? Durante a composição, então, por exemplo, aqui, alguns exemplos de tema. O tema curvilíneo, né? O tema circular, retangular, o tema diagonal, que é o retangular meio que, né, virado, não é muito diferente. O tema angular, com ângulos diferentes, não é o ortogonal a 90 graus. E também arcos, tangentes, e aí uma composição, eu tenho os elementos principais, o círculo, né, o quadrilátero, o triângulo, o ângulo, e com isso eu vou trabalhando a composição do meu espaço. A partir do diagrama funcional, né, foram gerados, por exemplo, é o mesmo diagrama, isso aqui seria o mapa conceitual. Desse mesmo mapa que vai ter uma garagem, né, uma lavanderia, um caminho e um jardim. Né? Desse mesmo mapa, de acordo com cada um dos temas, eu posso criar, olha, diferentes. Eu sei que as relações entre eles continuam, olha, as mesmas, só que eu criei formas completamente diferentes de acordo com o tema que eu escolhi de repente. E aí a escolha desse tema pode partir de um conceito, pode partir do gosto, pode partir de análise do entorno, pode partir de diversas questões, pode partir da tentativa e erro, e aí eu vejo qual vai ficar mais interessante. Eu posso tentar com vários tipos de composição e ver qual ficou melhor. Né? Tem alguns conceitos, o terreno é mais alargado, o terreno é mais... Né? Eu posso analisar todas essas questões e com isso trabalhar diferentes composições, perceberam? Então, se aqui da garagem eu tenho um passeio que vem para o jardim e vai para a lavanderia, ou então da garagem direto para a lavanderia, né? Só para vocês terem uma noção, em nenhum momento tem o jardim direto com a garagem. E aqui também, em nenhum momento, eu tenho o jardim direto para a garagem. Então, entender o mapa conceitual e aplicá-lo direto numa composição parte por esse pressuposto. Né? Um tema visual seria importante que ele seja usado de forma constante. Né? Se vocês olharem esse constante ou inconstante, é muito mais interessante, traz uma unidade, proporciona mais ordem visual esse tema visual constante do que se eu começar a mudar muito a minha composição. Né? As linhas de compositivas elas devem ter então uma forte relação entre si. Né? Por exemplo, aqui a gente percebe uma relação fraca e uma relação forte. Né? Quando as linhas compositivas devem se relacionar com o círculo a partir do seu centro, gerando assim uma forte composição visual. Né? Então, às vezes eu posso querer, por causa do meu tema, ser uma coisa desconstruída. Mas normalmente, se eu quiser criar uma relação, uma composição, né, com uma relação forte, eu tenho que levar em consideração, né, os diferentes temas e os diferentes elementos dessa composição que eles estejam relacionados entre si. Né, que eles estejam ligados entre si. Aqui eu consigo perceber uma ligação muito maior quando eles se sobrepõem e com isso eu gero um espaço com uma ligação forte entre os diferentes elementos. Né? Temos, por exemplo, né, como eu tinha falado assim, se eu tenho um espaço que é longitudinal, que ele é mais linear, vai ser muito mais adequado eu trabalhar com formas retangulares, linhas retas, do que de repente com formas curvilíneas, ameboides. Né? Então a geometria do meu espaço também me dá dicas de qual é o melhor diagrama compositivo, né, para essa paisagem. Né? Aqui a gente vai perceber, por exemplo, aí mesmo dentro do mesmo diagrama eu tenho diferentes, inúmeras possibilidades. Imagina aqui, a forma circular ela é a que ordena esse espaço. Não quer dizer que ele tenha que ser inteiramente circular.
né? Eu tenho inúmeras composições tendo como base de ordenação o círculo ou, por exemplo, o quadrado. No mesmo espaço aqui, eu posso ter diferentes composições, né? E é claro que tem um pouco de linha, né? Mesmo que eu tenha uma linha da vegetação, mas os pisos, principalmente, olha, ou os canteiros, eles têm uma composição, né, com base no quadrado. A sobreposição de forma, né, é um recurso que permite estabelecer, né, composições mais homogêneas, né, do que de repente uma forma mais irregular, né? Então, de repente, eu consigo traçar, né, uma relação entre essas diversas formas que aqui eu não tenho. Então, é importante criar um alinhamento entre esses diferentes elementos, não apenas para manter ordem e coesão, mas também, né, para que elas tenham uma relação entre si. Né? E pensando também que às vezes são espaços que eu tenho que passar por eles, tenho que ter uma composição. Né? Os ângulos agudos devem ser evitados. Né? Por exemplo, se eu crio esse espaço, tem um ângulo aqui que é difícil de preencher com vegetação, de frente de espaço, e que eu posso trabalhar com uma sobreposição e com isso tentar eliminar esse ângulo agudo, né? E acabar, né, trazendo uma composição um pouco mais harmônica. Dar o exemplo aqui, por exemplo, os ângulos agudos nos pavimentos geralmente, né, geram áreas que são que pode ser piso, rachar, pode quebrar, que é difícil de fazer o plantio, que é difícil de ter acesso. Então evitar esses ângulos agudos, né, dentro do espaço compositivo. Né? Os ângulos, por exemplo, agudo no espaço externo resultam em áreas despercebidas, áreas que quase são inúteis, então ninguém vai ocupar essa área. Né? Os ângulos em canteiros formam então áreas que dificilmente vão receber um plantio, porque como que eu vou poder trabalhar com algum tipo de vegetação ali que num espaço tão confinado? Então, por exemplo, aqui eu tenho conjuntos né, de composições fortes, que são onde as formas individuais se identificam com clareza, elas podem ser lidas com clareza, e já um conjunto de composição forte é onde as formas acabam se confundindo entre uma e outra. Né? Então, que as formas que eu utilizo, que elas possam ter uma leitura clara entre si. Né? Todo conjunto é uma nova forma, o círculo pode ser né, aqui eu posso fazer o círculo dominante, eu posso dominar o quadrado. Como eu faço isso? Né? Eu posso então trabalhar com diferentes texturas, diferentes cores, diferentes padronagens de piso ou de vegetação. Né? Então, eu quero que o conjunto seja uma unidade ou eu quero estabelecer alguma forma destacando ela. Né? Eu posso, numa composição, ver qual é a forma que vai ser dominante nessa composição. Né? Vamos ver, por exemplo, aqui. A gente claramente percebe que para o mesmo espaço, eu criei uma composição baseada angular e outra, né, circular. A localização e os arranjos das plantas devem estar relacionados com a forma dessa composição. Então, como eu coloquei e plantei essas árvores, esses arbustos, né, esse piso vegetal, essas forrações, isso está de acordo com o desenho que eu estabeleci, né, para a minha composição. Aqui é a mesma coisa, né? O mesmo espaço eu poderia estar compondo de formas diferentes. Então, os arranjos das plantas, das vegetações, também vão estar relacionados com a composição como um todo, não apenas os pisos. Alguns conceitos, por exemplo, uma composição em diagonal, né, ela pode estabelecer um forte ângulo de visão. Então, eu tenho, por exemplo, esse tipo de composição, né, eu consigo exatamente determinar, criando esses volumes, esses anteparos, para onde eu quero direcionar a visão do meu usuário. Né? E que eu possa, então, criar, de repente, mais amplidão no espaço, ser um espaço mais amplo, usando essas diagonais. E com isso, eu trabalhando, né, aumentando a sensação do espaço. Aquilo que em arquitetura de interiores a gente vai imaginar como a cor da parede, a parede de tal cor. Né? A gente pode estabelecer tudo para cá. Uma vegetação mais escura, ela aproxima, mais clara, mais limpa, ela cria uma maior amplitude no ambiente. Né? E a diagonal ela pode então
acabar por aumentar a dimensão, né, a percepção da dimensão desse espaço, né? O espelho d'água, por exemplo, ele pode funcionar como um ponto atrativo, né? Então, com certeza as pessoas que estão aqui vão olhar mais para ele do que na composição do que para os espaços periféricos. Isso eu posso querer esconder alguma coisa. Imagina que eu tenho uma casa de máquinas aqui atrás da vegetação, eu quero esconder, então eu crio, porque ele tem o movimento da água e tudo mais, eu posso trabalhar. Pensando então nas visuais que eu quero liberar ou criar, né? Eu posso criar então diferentes aterros, diferentes elevações no espaço e com isso criar pontos de referência. E aí eu vou criar novas. Eu quero fazer então um canteiro, uma elevação. A representação é exatamente por essas curvas de nível no meu espaço, né? E posso com isso direcionar as minhas visões. Voltando a falar, o mesmo espaço, ele pode parecer mais confinado se eu começar com um extrato vegetal, né, um plano mais elevado próximo do usuário, ou se eu trabalhar com uma estratificação, né, mais baixa e deixando a arbustiva mais profundo, eu acabo criando uma sensação de amplitude maior para esse espaço, né? Lembrando que a escolha dos extratos, dos tipos vegetais, é de acordo com esse tipo de análise, né? Não faria nenhum sentido eu começar com a mais alta aqui e a mais baixa, a não ser que eu quisesse nesse trajeto bloquear a visão e no de lá, né, ter um outro espaço mais amplo e aumentá-la. Pode ser uma solução, às vezes eu quero criar esse espaço, então eu preciso ter essa noção. Não existe o certo e o errado, mas eu quero que seja um espaço confinado, eu trago mais planos vegetais altos perto. Eu quero criar uma sensação de amplitude, eu afasto os estratos vegetais mais altos. Aqui, por exemplo, a gente tem algumas possibilidades de composição, né? Por exemplo, se eu tenho uma casa ortogonal, de repente fazer o mesmo jardim ortogonal pode ser uma composição um pouco mais fraca. Eu já poderia criar uma diferença do jardim, né, com uma composição um pouco mais orgânica, né, criando um contraste, é óbvio, né? Se eu quisesse, é, eu posso querer de repente que o jardim não se sobressaia. Aí eu posso optar por manter o mesmo padrão, uma unidade, eu posso querer que ele se sobressaia. E quando eu tenho uma edificação que realmente ocupa um bom espaço do terreno, eu posso inclusive juntar dois temas diferentes. E tem uma transição tênue, mas é porque visualmente eles são bloqueados. Aqui é como se fosse, eu crio diferentes espaços. Né? E como eu posso então trabalhar com esses temas, né? Eu tenho então o meu plano conceitual, coloco uma retícula e começo a ir trabalhando, né, as relações entre eles. Papel manteiga, gente, não dá para fazer isso no AutoCAD, por isso que vocês começaram, né, o meu primeiro plano. Eu vou usando as massas para criar os espaços, usando as setas para criar os caminhos, os fluxos. E, por exemplo, criando aqui diferentes composições com o tema retangular, né? Diferentes exemplos para vocês estarem olhando. Então, eu tenho o plano conceitual, eu traço uma retícula e começo a trabalhar com eles. Isso eu posso criar escadas, desníveis, canteiros, né? Conformando, de repente, espaços com esse tema angular, né? Aqui a colmeia trabalhando, e aí eu vou aumentando, estudando, eu vou brincando com essas composições. Os temas concêntricos, né? Então eu tenho, né? E aí como eu escolho o tema? De repente pelo meu próprio mapa conceitual, ele impede um tipo de tema, né? E aí eu vou brincando com isso e conformando diferentes espaços, né, com o tema concêntrico. E aí o mobiliário, os canteiros, a água, né, os equipamentos de apoio, o plantio da vegetação vai trabalhando de acordo com a minha composição, né, do meu jardim. E aqui diferentes possibilidades de piso e vegetação, de desenho realmente de espelhos d'água, de piso, e onde a gente pode perceber claramente intenções projetuais.
são desenhos aleatórios, né? E aí que de repente eu posso trabalhar, e aqui eu tentei trazer diferentes possibilidades que vão desde áreas públicas, jardins mais privados, né, parques mais com água. Então, desde os elementos água, piso, vegetação podem entrar na minha composição, né? E aí eu posso usar arcos, tangentes e trabalhando com esses elementos, né? Então, desde os primeiros desenhos, que são os elementos básicos, figuras básicas, conformando o espaço, trabalhando a conformação do espaço em si, até a implantação da vegetação acompanhando este desenho, né? Temas de círculo, aí eu posso pegar, quebrar esse círculo, né, estudar ele, pegar e começar a trabalhar com diferentes conformações, mexo aqui e ali e vou conformando os espaços de acordo com aquele meu plano conceitual. Aqui eu trouxe, por exemplo, para o mesmo plano conceitual, né, diferentes composições. Por exemplo, o tema de 90 graus. Então, esse mesmo plano conceitual, né, trouxe, por exemplo, essa opção, essa outra. Aqui ficou ruim esse girando, né? Perdão, devia ter feito aparecendo, surgindo. Aqui o mesmo plano conceitual com ângulos de 30 a 60 graus, ou então com círculos concêntricos. É o mesmo edifício, é o mesmo plano conceitual com diferentes temas. Vocês podem fazer essas opções e escolher qual é a melhor, qual você agrada mais, qual cria uma ambiência melhor para o espaço de vocês, né? Com infinitas possibilidades. E um exemplo aqui de como, de repente, a gente pode partir. Primeiro passo, um plano conceitual, né? Então, eu trabalho com bolhas, com setas, rabiscos e crio esse plano. Depois, eu vou criando um plano compositivo, que nesse caso o tema foi os círculos. E aí, por exemplo, esses tipos de passeios foram se conformando com esses círculos tangenciais um entre o outro, até chegar, isso aqui seria o diagrama, no plano de massas, que aqui eu já começo a definir também os níveis, os estratos, o que é árvore, o que é arbusto, o que é piso vegetal. E aqui, por exemplo, um plano, né, um jardim, esse mesmo jardim construído, como ele vai se conformando de acordo com as diferentes possibilidades desse estudo. Algumas dicas de representação. Então eu posso representar, por exemplo, os arbustos, né, como conjuntos de árvores, né, aqui são árvores, perdão, né, eu posso então representar esses maciços, eu vou colocando vários e transformo como isso é a representação, as diversas opções de um agrupamento de árvores, em vez de apresentar uma a uma, né. Posso ou não colocar os pontos dos caules, ou não. Ou posso representar árvores isoladamente também, né? Ou usar blocos, se for no AutoCAD. A representação de arbustos, como a gente fala, a gente pode construir esses maciços, esses canteiros, então eu posso representar eles de diversas formas, de acordo com o tema, né? Mais retangular, uma linha mais ortogonal, ou então mais orgânica. E as representações de pisos, eu posso com isso colocar mais ou menos o tipo de piso que eu quero. E aqui um pouco das referências. Bom, eu espero que possa ter ajudado. Eu acredito que vai estar disponível, acho que eu já coloquei, mas se não eu vou colocar os artigos, principalmente, né, do Macedo, que é a vegetação como elemento de projeto, plano de massas, instrumento de desenho da paisagem, os tipos vegetais aplicados ao paisagismo, né? Fica a dica, se alguém quiser, esse livro do Rei Dick, tem vários desses desenhos que a gente usa, existe a possibilidade de encontrá-lo em PDF, e outros livros que vocês podem estar utilizando para trabalhar. Muito obrigado pela atenção.